Olá, estamos iniciando mais um programa de Gestão e Pauta com o Cláudio Luve, o seu programa executivo. Já estamos no ar há 3 anos e agora estreando aqui na Com Brasil TV. Olha que bacana, pessoal! O programa está indo ao ar todas as segundas-feiras, às 20h30, no canal YouTube Gestão em Pauta com o Cláudio Luve. Às terças-feiras, às 23 horas, no canal 8 da Vivo e 9 da Claro, em São Paulo. E todas as quintas-feiras, às 22h30, no canal aberto 53.2 da Com Brasil TV. E em toda São Paulo. E nos canais 508 da Vivo e 3 da Claro, em Guarulhos. Quero primeiramente agradecer a Deus, a toda a nossa audiência, nossos apoiadores da BRH Brasil, Associação Brasileira de Recursos Humanos, e a PG Portugal, Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas, e os nossos patrocinadores, o Centro Universitário ENIAC, a ZUC Saúde Ocupacional, a ERG Life Saúde Corporativa, a Remunerar Consultoria e o mais novo parceiro, o RH Max. E não poderia deixar um agradecimento especial ao Fernando Mauro, presidente aqui da Com Brasil TV, e toda a equipe por ter me recebido de forma carinhosa. Espero poder contribuir com muito conhecimento e com convidados incríveis aqui. O programa irá abordar temas como liderança, gestão de pessoas, carreira, tendências corporativas, empreendedorismo, entre outros temas relevantes para a nossa audiência. E para começar hoje com chave de ouro, o tema liderança na era da inteligência artificial. Quais competências continuam sendo insubstituíveis? E estamos aqui com o Fernando Solak, ele é diretor de RH da TOTUS. Fernando, seja bem-vindo, prazer ter você aqui no programa e estreando aqui comigo na Com Brasil TV. Olá, Cláudio, sempre um prazer estar aqui com você no programa Gestão em Pauta. Acho que são temas super relevantes, como você trouxe. Então, estar hoje aqui, né, junto com a Com Brasil TV é um super prazer. Obrigado pelo convite. Você sabe que para mim é uma honra ter você aqui novamente no programa. Você se tornou um grande amigo aí, parceiro, né? E aí, poxa, quando eu falei que eu iria estrear aqui na Com Brasil, você prontamente aceitou o convite. E que você possa voltar mais vezes aí, Fernando, porque o seu conhecimento e experiência é incrível, né? Mas fala um pouco mais sobre você, sua jornada. Vamos lá, eu sou o Fernando Solak, hoje eu estou como diretor de Relações Humanas da TOTUS. TOTUS é a maior empresa de tecnologia genuinamente brasileira. Eu venho de uma jornada de hoje mais de 18 anos de trabalho relacionado à gestão de pessoas, né? Sou formado em administração, mas ao longo de toda essa minha trajetória sempre atuei liderando times em gestão de pessoas. Então, todos os desafios em recursos humanos, e que hoje a gente fala que é relações humanas, né? Porque qualquer empresa, de qualquer tamanho, de qualquer setor, o que vai fazer o sucesso dessa empresa é a qualidade das relações que acontecem naquela empresa. Então, para mim, é sempre um motivo de muito prazer, na verdade, é um hobby muito grande trabalhar com isso, trabalhar com pessoas, a todo momento tá criando relacionamentos, estratégias de crescimento, e ver as pessoas se desenvolverem num cenário de intensa transformação, que é o que a gente está sempre passando na nossa sociedade e no mundo, né, Cláudia? Uau, você falou de relações humanas e é incrível isso porque a gente sempre fala, né, Fernando? A empresa não é a parede, não é o computador, não é notebook. A empresa são as pessoas por trás, né? Então, poxa, você falar de relações humanas é fantástico, Fernando. É isso, sempre foi, né? E cada vez mais é tudo sobre pessoas, né? Talvez num passado um pouco mais distante, né? A gente falava muito de recursos, de capital como um todo, né? Então, principalmente, talvez empresas, né, que são indústrias, né? Tem investimento muito grande em programas físicos, né? Em instalações, em matéria-prima. Mas hoje a gente vive realmente numa era
da informação. É uma era onde o que vai determinar o teu sucesso, o sucesso da empresa onde a gente trabalha e da sociedade como um todo, é essa qualidade das relações. Sim. Mesmo hoje em grandes indústrias, né? Então, a É. transformação de grandes indústrias passa pelo que aquelas pessoas estão ajudando a transformar, Sim, com sim. tecnologia, com conhecimento. Então, por isso que eu sempre falo, em qualquer empresa, qualquer tamanho, qualquer região do mundo, o que vai determinar o sucesso é a qualidade das relações humanas. E eu trabalhar com isso é um grande prazer. Poxa, bacana. E até lembrando aqui, né, a TOTUS, bom, a gente sabe então que é a maior empresa de tecnologia do Brasil, né? E um dos nossos apoiadores aqui é a BRH Brasil, né? Que tem lá o CONAR, que é a segunda maior feira de RH do mundo e a primeira da América Latina. E a TOTUS sempre está presente lá no CONAR, né? Exatamente, a todos somos grandes parceiros da BRH Brasil. A gente faz questão de estar num evento como o Conar, que é um evento que vem se transformando a cada ano que passa. E para a gente é super relevante, porque, primeiro, né, a gente consegue levar para um palco tão qualificado, para uma feira tão rica, um pouco da nossa visão de gestão de pessoas, como a tecnologia ela ajuda a transformar essa gestão de pessoas para todas as empresas do Brasil, e a gente também poder mostrar as novidades daquilo que a gente oferta em relação a capital humano, né? Então, por ser uma empresa de tecnologia, a TOTUS atua nesse segmento de RH, então a gente oferta, obviamente, muitas soluções para tornar os RHs mais conectados, mais autônomos, mais rápidos. Então, participar de um CONAR faz parte dessa estratégia de presença e de relacionamento. Muito bacana. Fernando, na era da IA, né, da inteligência artificial, o que continua sendo essencialmente humano na liderança? Olha, Cláudio, aqui a gente vai falar de coisas que realmente são o diferencial do ser humano, né? Hoje se fala realmente muito de como a inteligência artificial veio para transformar a sociedade, transformar os nossos processos. Isso vem acontecendo de uma forma muito rápida e vai continuar acontecendo de uma forma muito rápida. É, a gente não vai fazer um exercício aqui de futurologia, né? Porque não é esse o objetivo. E é muito difícil a gente entender como que vai estar o mundo daqui de 5, 10, 15 anos, porque hoje as coisas acontecem tão rápido que tudo está se transformando numa velocidade realmente impressionante. E obviamente que todos nós temos que nos adaptar a esse ambiente de intensa transformação. Sim. Então, acho que o primeiro aspecto aqui é essa capacidade de adaptabilidade, que realmente vai ser um diferencial para qualquer pessoa, para qualquer profissional que tem que continuar relevante Sim. nesse futuro com muita tecnologia daqui para frente. E lembrar que a inteligência artificial, ela sempre é um meio para a gente atingir um objetivo. Ela nunca é um fim, ela nunca é o principal ponto de um processo de tomada de decisão. Muito pelo contrário, é através da inteligência artificial que o ser humano consegue amplificar as suas habilidades e sim tomar decisões melhores, mais eficientes, mais coerentes, mais produtivas, entre outros adjetivos que realmente tornam essa capacidade humana mais ampliada. Então, o que eu posso também adicionar aqui é que a inteligência artificial ela amplifica essas capacidades humanas. Então, tudo aquilo que é hoje competência do humano, né, de um profissional de qualidade que entrega, que se diferencia, né, naquilo que faz, ele vai poder entregar e se diferenciar ainda mais, amplificando essas suas capacidades com o uso inteligente dessa inteligência artificial. E por que inteligente? Porque a gente precisa entender qual que é o melhor input e qual que é o output que eu espero receber dessa tecnologia. Então, eu poder interagir de uma forma cada vez mais consistente, com coerência, com perguntas, né, que são perguntas transformadoras, é o que vai determinar o sucesso no uso dessa tecnologia. Poxa, você citou uma coisa aí bem bacana mesmo, né? E, e até eu gosto também, eu sempre comento, né? Que quando a gente fala de IA,
Aliás, Fernando, muitas pessoas às vezes me questionam, me perguntam, né? E muitas delas têm medo da tecnologia, da IA. Né? Muitas delas ainda, né? E eu falo o seguinte, não é para ter medo da IA. Ela vem para somar, é uma ferramenta que vem para nos auxiliar. Agora, o que você tem que ter medo é das pessoas que estão se atualizando, que estão se preparando com o uso da IA no seu processo, no seu dia a dia. É exatamente isso. Todo o processo de mudança gera uma insegurança natural no ser humano. Isso é super natural. Então, tudo que é novo para a gente, em qualquer esfera da nossa vida, a gente vai ter que aprender a lidar com aquela coisa nova. Então, a inteligência artificial é exatamente isso. É algo muito novo, é algo que chega para a gente e não é num primeiro momento que a gente vai fazer o melhor uso dela, vai entender a capacidade total, e a gente vai ter que se dedicar a aprender a usá-la. Assim como, né, ao longo de toda a nossa vida, a gente aprende também a lidar com diversas tarefas, diversas tecnologias, e o mundo talvez vem passando por transformações muito relevantes de forma muito mais rápida e que a gente consegue ver nas nossas gerações como o ambiente de trabalho, por exemplo, se transformou hoje em relação talvez a 20, 30, até 40 anos atrás. Imagine um ambiente de trabalho, um escritório, né? Uma empresa que trabalha com serviços ali, que tem muito relacionamento, transiciona muita informação, como era 30 anos atrás, sem, por exemplo, nem os computadores. Né? Onde a gente tinha que fazer tudo de forma manual, no máximo era uma máquina de escrever e que a habilidade exigida naquele momento era a velocidade, Verdade. né, de usar aquela máquina de escrever. Então todo mundo tinha que aprender para se destacar num ambiente como esse. Mas à medida que as tecnologias foram avançando e, por exemplo, a introdução dos microcomputadores no nosso dia a dia pessoal e profissional se tornou algo banal, algo que faz parte da nossa vida, a gente teve que, naquele momento, quem passou por isso, aprender rapidamente a como se transformar por essa nova tecnologia. Verdade. Então, não era mais exigido uma velocidade em datilografia, mas era exigido você trabalhar com sistemas operacionais que eram complexos naquele momento e quem se diferenciou naquilo, aprendeu mais rapidamente, que efetivamente teve um processo mais natural de desempenho elevado e diferenciação. E agora imagine um cenário, talvez de 20 anos atrás e mais recente, onde, além dos microcomputadores, a gente conectou todos esses microcomputadores através da internet. E aí começou a surgir as tecnologias mobile, celulares, apps, e transformou a forma como a gente se comunica com as pessoas. Trouxe muito mais velocidade num processo de tomada de decisão. Onde as coisas eram muito mais estanques, as coisas se tornaram muito menos lineares. E a todo momento uma informação nova chega, um novo canal, e a gente também teve que se adaptar a isso. Então, daqui para frente, quando a gente olha para o futuro, esse processo ele vai continuar acontecendo, mas de forma ainda mais acelerada. Verdade, vai impactar ainda mais as pessoas aprenderem a lidar com o novo. Então, a inteligência artificial é isso. Ela vai vir para tornar o nosso dia a dia mais leve, mais fácil, mais prático, porque ela tem de ser uma assistente virtual para a gente deixar de executar as tarefas operacionais e focar naquilo que é estratégico, mas a gente precisa se reinventar para dar conta disso. Poxa, fantástico. E aí você me fez eu me lembrar de uma coisa, Fernando. Lá no início da minha carreira, lá quando eu entrei no banco, né? Posso testar aqui o nome, não tem nenhum problema. Eu comecei a trabalhar no Banco Bandeirantes, né? Era na época do Trevinho lá e tal. E você sabe que o teste que eu fui fazer lá era essa questão da velocidade da máquina escrever mesmo. E, poxa, aí eu fiquei ali, acho que 1 hora, né, datilografando, né? Não se fala digitando, fala datilografando, que né, máquina escrevendo, ó, lembrei, tá vendo, Fernando? Datilografando rapidinho ali, tal. Aí aí eu fui aprovado, tal.
O pessoal depois do banco veio falar comigo, Cláudio, a gente ficou com dó de você, porque você ficou ali, mal tempo ali, e você rapidinho e tal. E eu lembrei agora também, falei que lá no começo, quando eu aprendi a datilografar, tinha você cobria ali o teclado. Você cobria o teclado, você tinha que aprender sem olhar ali. E realmente, Fernando, era a destreza dessa velocidade mesmo dos dedos ali. Esse era o diferencial. Era o diferencial da época, Exatamente. que me ajudou a entrar no banco. Exatamente. Olha só que coisa, Fernando. Eu lembrei também de uma história quando eu estava na faculdade, eu estava fazendo vários processos de estágio e o meu sonho naquele momento era trabalhar numa grande empresa multinacional. E aí eu participei de um processo seletivo para trabalhar numa multinacional de telecom, onde, né, além das entrevistas, dinâmica de grupo, tinha alguns testes para serem feitos. E um teste era um teste de destreza no uso do Excel. Olha! Então, eu tinha que ir lá na empresa, né? Então, me colocavam numa sala e, né, na frente de um computador e eu tinha alguns problemas para resolver dentro daquela planilha e um tempo para resolver aquilo. Só que aquilo para mim foi tão difícil naquele momento que eu saí de lá com uma sensação... Gente, fracassei, eu preciso aprender mais, eu preciso estudar mais, porque eu fiquei inseguro na hora de fazer. Eu consegui fazer, demorei, mas eu também não sei se estava certo. Só que aí o feedback que veio para mim Fernando, você foi muito bem, inclusive você passou na vaga, parabéns, você tá aqui com a gente. Eu falei, nossa, mas eu fiquei, acho que até para mim mais difícil foi o Excel. Daí eles falaram, mas o que a gente coloca aqui de teste realmente é quase impossível de ser executado. A gente quer levar a pessoa realmente a um limite para entender qual que é a capacidade de aprendizado dela. E naquele momento, aquilo era muito importante para uma tarefa administrativa. E eu faço um paralelo com hoje, né, que eu trabalho numa empresa também multinacional gigantesca, e talvez para a mesma vaga de estágio que eu tenho hoje, eu já não exijo esse nível de teste no Excel, porque hoje as pessoas já vêm minimamente preparadas numa ferramenta como essa, que virou default, e o que eu exijo mais é raciocínio lógico, capacidade de aprendizado e um uso inteligente da inteligência artificial. Então, isso que é o diferencial hoje, muito diferente de 15 anos atrás. Nossa, verdade. E assim, é uma coisa que ir se atualizando, mas um ponto que eu peguei de você é que hoje agora é a velocidade, né, das mudanças, né, com a IA. Então, antes existia mudança, como a gente falou aqui, da máquina escrever para sistema, computador, mas hoje é mais rápido, né, as mudanças. Então, a única diferença, acho que uma das competências é essa questão de adaptar o novo a todo momento, né, não é isso, Fernando? Exatamente, o que eu comentei, né, da adaptabilidade, mas acho que é junto com a curiosidade. Esse é um fator estritamente humano. Você nunca vai conseguir colocar numa máquina o fator curiosidade. Você pode programar aquela máquina para ela fazer perguntas, né, para ela ser provocadora, mas o fator curiosidade é intrinsecamente humano. Então, se a gente tiver a curiosidade de pesquisar, ir atrás da informação, testar, não ter medo de errar, então eu vou lá, vou baixar um sistema, vou entender como aquilo funciona, vou tentar traduzir aquilo para a realidade do dia a dia do meu trabalho. Esse tipo de atitude hoje leva esse profissional para um outro tipo de patamar do que eventualmente aquela pessoa que não está nem por dentro do que está acontecendo, não pesquisa, não se interessa pelas novas tecnologias. Então essa pessoa vai estar um passo atrás do que quem tem curiosidade, vai lá, bota a mão na massa, testa e faz acontecer. Então, adaptabilidade com curiosidade, acho que são dois comportamentos que andam juntos para o sucesso profissional nos dias de hoje. Uau, que bacana! Fica a dica aí, pessoal. É curiosidade, né, Fernando? E eu sou muito curioso. Poxa, que bacana. Tem que ser então, né, Fernando? Eu vou de A a Z, né? Então, eu trabalho, né, com muitas informações de pessoas, né? Então, programas de desenvolvimento, estratégias de remuneração, mas além disso, no dia a dia, eu gosto de ter contato com coisas que não tem nada a ver com o meu trabalho. Eu gosto de ter contato com culturas diferentes, com artes, com esportes, porque acredito que através de
esses outros temas que não tem nada a ver com o meu dia a dia, eu vou conseguir também ter uma série de conhecimentos que vão agregar no meu trabalho. Às vezes, coisas completamente diferentes daquilo que a gente faz contribuem muito para o nosso dia a dia, porque faz você ampliar a tua visão, faz com que você saia daquela bolha que você Sim, está e sim. você crie uma visão sistêmica, que também é outro ponto super importante nos dias de hoje. Nossa, que bacana. Bom, além de estar aqui no programa, eu também, né, você sabe que eu sou palestrante, né, dou palestra em empresa e dou aula também, né? E uma das coisas que eu falo para os alunos, esse ponto aí, de procurar aprender coisas diferentes para poder despertar e você sair daquela caixinha e ter uma visão ampla das coisas. É. Se conectar com as mudanças, o que está acontecendo no mundo, as tendências. Seria então esse o caminho, né, Fernando? É exatamente isso. Eu acho que a gente discute muito também, né, quando alguém vai entrar no mercado de trabalho, né, o nível de especialização que ela precisa ter naquilo que ela atua, né? Então, acho que sim, né, o mercado exige pessoas que tenham um conhecimento profundo Sim, sim. naquilo que elas fazem, né? Sim. Então, obviamente, né, você vai se consultar com um médico, você vai procurar um médico especialista Isso. naquele problema que você tem, assim como, né, numa empresa você vai ter especialistas em diversos temas. Porém, se você ficar 100% na tua especialidade, isso no longo prazo faz com que você fique com uma visão muito limitada. Então, é muito importante você ter momentos para você sair daquela visão limitada e você tentar amplificar a tua visão. Então, isso que eu chamo realmente de visão sistêmica. Sim, você sim. olhar o todo, você olhar o que está acontecendo ao redor. Verdade, Fernando. E o que está acontecendo ao redor que está impactando aquela tua atividade no dia a dia. Então, profissionais que conseguem, né, o que eu chamo que é dar um respiro no dia a dia, para poder, deixa eu ver aqui de forma macro o ambiente onde eu estou inserido. Quem consegue ter essa leitura com mais frequência tem também maior sucesso nas relações, nas trocas e também na sua visão de mundo, que contribui também para o seu desempenho, para as suas atividades no dia a dia. Legal, Fernando. Fernando, e empatia ainda é um diferencial competitivo para líderes? Empatia? Olha, empatia Empatia é o que eu chamo também como uma característica única de um ser humano. E aqui, o empatia também não é necessariamente você. Uma descrição muito comum é você se colocar no lugar do outro. Acho que isso funciona. Mas a empatia é você olhar de uma forma diferente para o outro, né? Não só com aquele teu olhar que você está acostumado, né? Que daí envolve às vezes muito o que eu chamo de pré-julgamentos, porque é natural, você olha, eu sei como aquela pessoa funciona, mas se você talvez olha com outro ângulo, né? Às vezes pensa de uma forma diferente, você aí efetivamente consegue entender com maior acuracidade o que está passando ali pelo outro. Então, isso é a empatia. É você realmente olhar o outro como ele merece ser olhado e tratar o outro como merece ser tratado. E isso faz muita diferença no ambiente cada vez com mais tecnologia. Sim. Onde a tecnologia ela é muito pragmática. Né? Ela é preto no branco, elas são bits e bytes, e mesmo a inteligência artificial, né, que a gente está vendo hoje muito, talvez, robôs humanoides chegando, né? Então, isso nada mais é do que as pessoas que estão desenvolvendo essa tecnologia tentando, pelo menos na carcaça, você tentar humanizar essa tecnologia. Mas isso é só a carcaça. Aquela tecnologia é zero humanizada. Então, aquele robô humanoide, ele não vai trabalhar empatia com você, porque ele nem sabe o que é isso. Ele foi programado para fazer as coisas ali que ele está fazendo. Então, a gente trabalhar com essa inteligência artificial, poder ter uma análise crítica daquilo que a gente está tirando ela, e a gente desdobrando isso com outras pessoas, mas usando muito da empatia, eu acho que é diferencial muito grande do desafio de uma liderança hoje em dia. Ser líder é muito complexo,
Porque o líder, ele está achatado em todos os lados, né? Ele tem, né, de um lado, né, também o líder dele, né, objetivos da empresa a serem cumpridos, expectativas a serem realizadas, e ele tem um time também com expectativas, aprendendo coisas, precisando entregar coisas também. Então, esse líder, ele fica numa camada que é incômodo por si só. Então, hoje o líder, ele tem um desafio muito grande. Você sentar numa cadeira de liderança é uma missão de vida, praticamente. Você tem que realmente gostar daquilo que você está fazendo. Você tem que ser natural para você. Não pode ser um sofrimento. Um líder ele não tem que ser um super-herói. O líder ele tem que ser uma pessoa comum, mas que está fazendo um papel que é transformador para a vida de outras pessoas. E fazer isso hoje no mundo de inteligência artificial, usando da empatia, com certeza é um líder que é muito mais bem visto pelo seu time, e um líder que tem esse time na mão. Um time que trabalha em equipe, em prol dos objetivos comuns e que vai estar sempre construindo uma relação de confiança com essa liderança. Poxa, eu tô aqui ouvindo você aqui, já tô aprendendo muito, que você falou uma coisa aí, poxa, vindo de uma pessoa, né, diretor de um RH, de uma grande empresa de tecnologia, né, Fernando, que é a TOTVS, e você falou uma coisa bem interessante, que você tem ali querem passar através da carcaça o lado humano, mas a tecnologia não é humanizada, que você falou alguma coisa nesse sentido aí. Exatamente. Achei tão interessante essa sua fala. Porque o que a gente trabalha, na verdade, é um conceito de inteligência humana mais a inteligência artificial. É uma fórmula. É o IH, que é a inteligência humana, mais o IA, que é a inteligência artificial. O somatório desses dois é o que a gente vai gerar de melhor resultado hoje para os dias de hoje, que é exigido. Então, através da inteligência artificial, a inteligência humana sempre à frente, se colocando, né, à disposição para estudar aqueles dados e trabalhar naquilo que a inteligência artificial está gerando para a gente que é humano. Então, talvez aqui é um conceito muito importante. A inteligência artificial não é humanizada, por isso que eu trago IH mais IA, um junto com o outro, que vai gerar o melhor resultado para todo mundo. Poxa, e aí, quando a gente fala da questão de empatia, você também teve um ponto que você citou aí, que o líder não pode ser ou agir como um Superman aí, né? Não. Então a gente tem as nossas fraquezas, e ele pode sim, a respeito disso, conversar com os seus pares, com o seu time, né? Mostrar um pouco esse lado que você não tem como dominar tudo, conhecer tudo, né? Você resolver tudo ali sozinho, né? Então a gente precisamos de pessoas. E aí também cabe o lado da empatia também para quem é da equipe também, os pais ter essa empatia com o líder aí, não é isso, Fernando, ou não? É exatamente isso, porque... De se colocar ali, de entender a situação do líder, sabe? Porque a gente sabe que o líder é cobrado, né? Muito. É exigido. Será que a equipe também tem esse olhar? Então, um cenário hoje que eu chamo de comando e controle não funciona como funcionava antigamente, né? Então, o líder, ele manda, o restante obedece, né? Hoje, isso não gera resultados superiores, o engajamento do time não é alto. Então, a liderança, ela vem se transformando para uma liderança realmente humanizada, onde o líder, ele não tem todas as respostas. E nem tem que ter. Isso é impossível acontecer. Então, o líder, ele tem que mostrar também a sua vulnerabilidade. Isso. E hoje, os liderados gostam disso. Eles olham para esse líder e veem, cara, é muito legal isso. Porque esse cara não é dono da verdade. A gente está aqui para co-construir uma solução junto com ele. Então, uma vez que o líder ele se coloca como parte desse time, né, como parte fundamental, obviamente, liderando as estratégias, mas fazendo parte da construção, ouvindo as pessoas, dando espaço para as opiniões, fazendo florescer, na verdade, o que cada uma das pessoas desse time tem de melhor, é um líder que objetivamente vai gerar resultados melhores com esse perfil mais colaborativo. Então, isso também é sobre a empatia. Sim. Porque as pessoas esperam isso hoje
efetivamente de um líder. E aí a gente vê mais produtividade, mais resultado e um nível maior de engajamento desses times. A gente consegue medir hoje isso, porque a gente consegue fazer pesquisas periódicas, pesquisas de engajamento, com diversas perguntas relacionadas àquela liderança, à dinâmica de trabalho daquele time e acompanhar os padrões disso ao longo do tempo. E, de novo, hoje a inteligência artificial consegue ajudar muito a analisar essas informações para trazer realmente os padrões que podem acontecer em situações como essa. E aí a gente consegue ver que realmente aqueles times mais engajados, fazendo uma correlação, são aonde geralmente os times têm mais produtividade, geram mais resultado. Então, essa é uma conversa que a gente consegue provar com números, com dados e fatos, e através da escuta das pessoas nas pesquisas periódicas. E é verdade, né, Fernando? Tudo hoje a gente tem que tomar decisões em cima de fatos e dados, né? E você consegue medir, então, isso daí dentro da área da equipe ali, né? Sim, hoje a gente tem uma área que chama de People Analytics, Certo. que é uma evolução de uma antiga área que era indicadores de RH, indicadores gerenciais, né, onde a gente traz modelagem de dados para dentro do RH. Então, a gente não vai analisar só os indicadores típicos de pessoas de uma organização. A gente vai cruzar todos os dados Certo. e entender o que aquilo está querendo nos dizer de uma forma preventiva, né? Então, eu não quero olhar para o passado, eu quero tentar também olhar para o futuro. Então, eu trabalhar tanto com os dados que estão à disposição nos nossos sistemas, né? Seja, por exemplo, todo mundo tem uma folha de pagamento. Então, lá tem diversos dados das pessoas que, obviamente, de forma consentida, você pode usar para fazer esses cruzamentos e entender o perfil, inclusive, do teu público. Mas, além disso, você, através de pesquisa, através de feedback das pessoas, através de processos de avaliação de performance, você coleta uma série de outros dados que vão te falar muito mais sobre perfis, anseios e expectativas desse público. E a gente consegue direcionar de uma forma efetiva as estratégias de gestão de pessoas de acordo com esses dados. Onde eu vou desenvolver as pessoas, né? Onde eu tenho um gap de conhecimento e eu preciso trazer alguém que tem um conhecimento ou acelerar o desenvolvimento daquele time e assim por diante. Olha aí a tecnologia ao nosso favor, né? A tecnologia IA, né? Olha só. Totalmente. É enxergar ela como parceiro do negócio aí. Porque nós, como pessoas, não conseguiríamos cruzar esses dados aí, não teria como cruzar essas informações, esses dados. E a tecnologia a IA tá aí para isso, para vir para somar. Então a gente tem que aceitar como parceira de negócio. Exatamente. Se a gente não fizer isso, a gente vai estar trabalhando exatamente como 10 anos atrás, onde a gente não tinha tanta velocidade, talvez não tinha tanta objetividade, né, para trabalhar com ações tão efetivas. Sim. Então, hoje, efetivamente, a gente consegue, através desses dados, gerar um resultado muito mais rápido que é esperado aí por todas as organizações. Com certeza. Fernando, o papo está bom, mas deixa eu anunciar aqui os nossos patrocinadores, tá certo? O Centro Universitário ENIAC, com cursos de graduação e pós-graduação, presencial, híbrido e EAD, nota máxima no MEC. A ZUC Saúde Ocupacional, assessoria completa, especializada em segurança e saúde do trabalho. A ERG Life, corretora e administradora de planos de saúde empresarial. A Remunerar Consultoria, especializada em remuneração estratégica. E agora, o mais novo parceiro, o RH Max. Contrate melhor, mais rápido e com menos esforço, utilizando a IA do RH Max. Olha aí, falando da IA aí, né? Fernando, como desenvolver pensamento crítico em um cenário cada vez mais automatizado? Olha, excelente pergunta, porque o pensamento crítico é essencial para você. O que eu chamo é separar o joio do trigo, né? Você vai gerar um prompt para a inteligência artificial, para ela te dar uma resposta àquilo que você deseja obter, né? De uma informação, de uma curiosidade, de uma análise de dados. Mas se você pega aquilo e simplesmente considera como verdadeiro, você não está fazendo o teu trabalho. Você não está colocando a inteligência humana acima da inteligência artificial. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar
o que a inteligência artificial está gerando de retorno para você e aplicar uma análise crítica em cima daquilo. Isso é essencial. Então, qual que aqui foi o diferencial da inteligência artificial? Ela ajudou mais rapidamente a organizar os dados para você. Então, ao invés de você investir tempo em ler várias coisas, pesquisar diversas fontes, juntar informações, fazer as anotações, a inteligência artificial já fez isso para você. Sim. Então, onde você vai investir tempo? Você vai ler aquilo que voltou e você vai entender se para você está fazendo sentido. Ah, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz muito sentido, eu ainda estou em dúvida em relação a isso aqui. E aí você vai detalhando esse retorno e aprofundando essa conversa ali com a inteligência artificial ou na sua autorreflexão. E aí sim, você vai gerar um resultado final que é teu, que é proprietário do humano. Né? Então você vai correlacionar os dados que você recebeu e ter um trabalho que é único teu, que daí não vai ser algo gerado automaticamente por inteligência artificial. Então, separar isso, né? Você usar a tua análise crítica para você gerar esse tipo de resultado é muito diferente do que simplesmente você pegar algo pronto. E hoje em dia esse é um diferencial muito grande, porque cada vez mais você consegue entender padrões da inteligência artificial. Então você até pode ver ali um resultado de um trabalho e ver, putz, mas tá estranho isso aqui, porque parece que foi gerado 100% pela inteligência artificial, e às vezes foi, porque às vezes ela alucina, às vezes ela gera ali uma informação inconsistente, uma frase meio estranha. Então faltou um fator humano, faltou aquele tempero que individualmente cada um de nós tem. Então, por isso que a minha recomendação sempre é investir tempo nessa análise crítica, né? E fazendo isso que a gente vai ter o nosso diferencial como profissional nessa nova era aí da informação. Fica até essa dica aí para nossa audiência, né? Você sim utilizar a IA, né, a seu favor, né? Você pegar ali informações, mas fazer essa análise crítica aí, né? Não é só pegar ali, copiar e colar em outro lugar. Não. Gerou ali uma informação para você, poxa, deixa eu dar uma lida, entender. E aí, entre o que você falou um pouquinho aí, se tem a ver com o que eu acredito, com os meus valores, com o conhecimento, a experiência que eu tenho, né? Agora, eu não posso pegar uma informação ali e mandar sem passar por essa análise crítica aí. Então, quer dizer, eu tô, dando uma voz só pra tecnologia, pra IA. E eu tô me esquecendo de eu como pessoa humana. Então, tem a ver isso aí, né? Isso? Aí não serve pra nada, né? Então daí não precisa nem de você. Deixa a inteligência artificial fazer tudo. Né? Então, de novo, nunca colocar a inteligência artificial acima da inteligência humana. Ela é o meio que a gente faz para obter as coisas que a gente deseja. E o feeling, que é aquela coisa única que cada um de nós tem, continua sendo nosso. Sim. O feeling é algo inexplicável. Então, às vezes, você também contar com o teu feeling é muito importante para você tomar uma decisão, levar uma informação, construir um material. Isso é algo único, é algo de contexto que eu falo, né? Às vezes você tem que adaptar aquilo que você está fazendo para o contexto onde você está vivendo. Então, dependendo da empresa onde você trabalha, você precisa ser mais pragmático. Então, você vai adaptar aquele prompt da inteligência artificial para uma visão mais pragmática. Às vezes você precisa ser mais conceitual, e aí você vai levar mais referências, tal, mas isso é o tom que você como humano vai ter que dar. Exato. Tem que ter o toque humano. Exatamente isso. Poxa, que eu te falei que agora há pouco eu também dou aula, e aí, conversando ontem com um amigo professor, ele falou, poxa, Cláudio, teve um aluno que entregou lá um trabalho lá, e te viu que foi gerado pela IA, e ele nem tirou aquelas marquinhas lá que vem ali nos textos. Poxa, aí como é que fica isso? É ruim. É ruim demais, quer dizer, então ele tem que realmente dar uma lida ali, né? Poxa, colocar o que tem aprendido, ver se é isso mesmo. Pô, mas aí, poxa, é que você falou, ela percebeu, ficou claro que foi gerado 100% IA e que não teve nem mudança. Ele nem se preocupou em ter aqueles símbolos lá que aparecem lá do lado. Então, aí sim, isso aí é um grande erro, né, Fernando? Como você bem está falando aí. Totalmente. Então, aqui a gente tem que trabalhar com muita ética, né? Hoje se discute muito também a ética. Os direitos autorais, do que entra, né?
nas inteligências artificiais. Então, qual é o teu toque humano que vai fazer aquele teu trabalho único? É você ser autoral com aquilo que Sim, você está fazendo. sim, Sempre sim. tem que pensar nisso, né? Não dá para simplesmente pegar o que gerou e replicar, porque não vai dar bom. Não vai dar bom e você falou isso uma coisa importante, ética, tem que ter ética. Exatamente. É um fator primordial. Se discute muito, né, dos aspectos éticos do uso da inteligência artificial, das questões de segurança da informação. Então, esse é sempre um ponto importante a se considerar também, né? Você entender, né, que ferramentas que você está usando, se as ferramentas são seguras, né, Sim, que tipo de informação você vai colocar para dentro dessa ferramenta. Então, acho que são reflexões importantes também no uso e nesse aprendizado que a gente vem tendo no dia a dia com a inteligência artificial. é ter consciência, né, Fernando, também, né? E consciência é fundamental. É você saber o que você está fazendo e não Exato, simplesmente ir repetindo ali as exatamente. informações, porque afinal, quem faz isso é o robô, né? Não o ser Exatamente. humano. Bom, bom, a liderança do futuro exige mais tecnologia ou mais inteligência emocional? Olha que pergunta matadora, porque eu acho que é a conexão dessas duas coisas, né? A tecnologia, ela realmente veio para transformar, então ela torna hoje os aspectos de liderança muito mais fáceis no dia a dia. Mas um líder só vai ter sucesso se ele souber agir com maturidade as situações que acontecem no seu dia a dia. Criando, inclusive, o que eu chamo de ambiente de alta segurança psicológica dentro do seu time. E o que é que esse ambiente de alta segurança psicológica? É realmente um ambiente de respeito, É, de colaboração, de crescimento como time, não como indivíduo, né? Sabe aquele ambiente onde se um cresce, todo mundo tem oportunidade de crescer junto? Se o líder cresce, o time tem espaço para crescer também? Então, isso é criar esse ambiente de segurança psicológica que, por si só, gera a confiança. Um processo de confiança, ele é gerado com o tempo. sim, Não adianta eu conhecer uma pessoa agora e falar que eu confio já plenamente dela. Mesmo que eu ache que confie, isso não é verdade absoluta, porque eu preciso de quilômetros rodados com sim. essa pessoa para criar efetivamente um vínculo. Então, esse processo natural e que exige do líder uma alta inteligência emocional, porque mesmo a gente planejando, né, como líder, muitas coisas no nosso dia a dia, né, a gente acorda e planeja o nosso dia. Quero fazer isso, quero tomar aquela decisão, mas grande parte das coisas que acontecem não estão sob nosso controle. A gente acha que tá, mas não tá. A gente tem que lidar a todo momento com imprevistos, com incertezas, com coisas que acontecem inesperadas, com às vezes até decepções que a gente tem, né? A gente fica meio que chateado. Então, como lidar de forma madura com isso é o que eu define o sucesso de um líder Sim. também. Né? Se um líder ele tem resiliência para lidar com esses aspectos com maturidade e ele entende que através da consistência onde ele vai gerar melhores resultados, pronto, isso por si só já é um alto índice de inteligência emocional, que é um diferencial hoje para qualquer líder. Exatamente, né, Fernando? Que se a gente for pensar assim como a tecnologia, a gente tá falando de razão, né? Mas também precisamos do toque da inteligência emocional que tem a ver com as emoções, com a emoção dali. É o equilíbrio entre a razão e a emoção. A gente É, sabe que tem pessoas muito racionais, tem pessoas muito emocionais, mas todo mundo tem um pouco dos dois. Até a pessoa mais racional do mundo tem os seus momentos emocionais guardado ali com ela. Às vezes ela não mostra isso para as pessoas, mas tem. E até aquelas pessoas muito emocionais, no momento ali que é para colocar a razão em primeiro plano, colocam. E é isso, a tecnologia traz muito a razão. O ser humano traz muito a emoção. Então, como eu, como ser humano, trabalho de forma inteligente as minhas emoções, é o que determina esse sucesso nas minhas relações do dia a dia.
né? Eu poder dar feedback de forma consistente, eu poder ser assertivo, quando eu preciso, às vezes, dar uma má notícia, faz parte de um trabalho de liderança, você, às vezes, dá notícias que você não queria dar. Processos de reestruturação, crises, né? A gente vem passando aí por tantos momentos difíceis, né? No mundo como um todo, da sociedade, né? A gente passou nos últimos anos por uma pandemia que exigiu muito também dessa liderança. A gente tem que tomar decisões difíceis como líderes. Então, como fazer isso de uma forma ética, responsável, inteligente e com empatia junto ao próximo. Então, aqui acho que conecta um pouco, acho que também todos os conceitos que a gente falou ao longo da nossa conversa aqui. Poxa, e até desse contexto todo aí, né? Então, assim, o líder, não só como líder, mas como todos os profissionais, é buscar essa tecnologia, buscar aprender, né? Buscar ter o domínio ali, ou você está se atualizando, né? Porque domínio eu acho que é um pouco complicado, mas tem que se atualizar, porque muda a todo momento, né? Então você aprende algo hoje, amanhã já muda. Então o segredo é estar se atualizando, mas não esquecer esse lado humano, né, Fernando, do dia a dia, para dar um bom feedback, como você falou. Poxa, sabe, ter a empatia que você falou um pouquinho aqui atrás. Sabe, isso aí, poxa, não tem preço hoje no mundo atual, esse líder aí, que ele une a tecnologia e as emoções, essa questão de você também, de ele poder também tranquilizar a equipe, né, em relação a esse contexto atual nosso de mudança, de tecnologia. Então ele precisa estar bem ali com ele também, né? Para poder ajudar o pessoal da equipe ali, né, Fernando? Exatamente isso. E hoje, né, às vezes muita gente me pergunta, mas os líderes eles precisam se desenvolver mais na parte técnica, mais na parte comportamental. E eu falo que é um misto dos dois, né? É o desenvolver o hard skill, que é realmente o uso de novas tecnologias, ele tá atualizado, ele ser curioso, e ser um promotor de um uso saudável, né, dessas novas tecnologias, mas o desenvolvimento do que a gente chama de soft skills é fundamental, que é a forma como esse líder age no dia a dia. E todo mundo vê como esse líder age, né? Então, é muito mais importante do que ele fala é o que ele faz. Verdade, Fernando. Muito mais, muito mais. Então as pessoas São as olham... ações. Exatamente, a consistência das ações daquela pessoa no dia a dia. Então, se uma pessoa, ela age exatamente como ela fala, é uma pessoa que vai ter muito respeito das outras pessoas. Agora, se a pessoa fala uma coisa e faz outra, aí é um problema. Então, por isso que tem que desenvolver essa inteligência emocional, esse autoconhecimento. E a gente não é infalível, a gente falha. Então, todo momento a gente tem que estar aprendendo, tem que estar se desenvolvendo. Então, um dia após o outro, a gente tem que fazer a autorreflexão. O que eu aprendi de novo hoje? O que hoje eu sei que é diferente do que ontem? Verdade, Fernando. Então, se todo dia a gente vai dormir com essa autorreflexão, no dia seguinte a gente vai acordar ainda com mais motivação para fazer diferente, fazer melhor e gerar mais resultado. E com certeza o reconhecimento vai vir. E olha que bacana, até me ver lembrar agora, né, quem está falando aqui de tecnologia, da inteligência emocional. Apesar que a tecnologia está aí e é necessária, a nossa aliada, como já vem falando aqui, mas até mesmo você vê ó, a questão da NR1 agora, preocupar com os riscos psicossociais, né? Então, agora é o momento do líder ter esse equilíbrio da tecnologia, mas saber tratar a sua equipe no seu dia a dia ali, né? Olha só, olha lá, né? E sabia que a tecnologia ela vem muito para ajudar a gente trabalhar de forma preventiva o tema da NR1. Né, o tema de saúde integral, saúde emocional, saúde mental, né? Então são várias siglas que a gente adota, mas quando a gente fala desses 3 tipos de saúde, além de a gente precisar ter um olhar sobre ela nas empresas que a gente trabalha, a gente consegue colocar a inteligência artificial para analisar dados e gerar ações preventivas que a gente pode fazer com as nossas pessoas para evitar esses riscos psicossociais de alto estresse, distúrbio de ansiedade, burnout, depressão. Então, esse é mais um exemplo do que um bom uso de uma IA pode contribuir para um resultado diferente. E por isso que esse é um tema tão relevante. É um tema
que não é um tema de moda, é um tema que virou lei e é um tema que tem que fazer parte do dia a dia dos RHs, dos líderes e das organizações, trabalhar o conceito de saúde integral no seu ecossistema. E é o que vai fazer a diferença agora, né? Afinal, e se não fizer essa diferença aí, as empresas aí vão pagar multas caríssimas aí. E também atrapalha um pouco a questão também da marca empregadora. Você tem uma empresa que não tem, né, um ambiente adequado, saudável, né? Onde a pessoa possa se sentir bem, se sentir pertencente também. Olha novamente aí o líder também dessa, né? Propiciar esse ambiente, né? Olha só, novamente o lado da emoção, não só da tecnologia, né? O senso de pertencimento é o grande diferencial em qualquer organização, né? Você poder ser quem você é, você poder agir da forma como você age, faz com que você seja uma pessoa mais engajada naquela empresa e você permaneça por muito mais tempo. Então, efetivamente hoje, né? Você trabalhar esses aspectos numa marca empregadora gera resultados diferentes. Isso também é comprovado que não é só o resultado por si só. Você tem que gerar resultado, mas o que a gente fala é que é da forma correta, da forma sustentável no longo prazo. Porque vai ser bom para a empresa, vai ser bom para as pessoas envolvidas e vai ser bom para todo o ecossistema. Eu gosto muito do conceito de ecossistema, né? As empresas hoje viraram grandes ecossistemas, onde você tem diversas formas de contribuir. Você pode prestar um serviço, você pode ser um funcionário, você pode ser um cliente, e assim vai. A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? As coisas estão muito mais conectadas e você ter relações duradouras é o que também pode fazer a diferença para o teu sucesso profissional. Fernando, e assim, eu tenho que aproveitar que você está aqui para poder pegar um pouco da sua experiência aí, para poder compartilhar com a nossa audiência aí, né? Você, Fernando, qual conselho então você daria para líderes que querem se manter relevantes na IA? Você já vem falando um pouco sobre isso, mas deixa agora aí a sua experiência, esse seu conhecimento final aí para poder brindar essa nossa audiência aí aqui na estreia da Com Brasil TV. Olha, a minha dica acho que é simples e rápida. Sair do conceito e ir para a prática, né? Às vezes vem uma tecnologia nova e a gente fica muito no conceito. Vamos aprender a usar, o conceito é isso, aquilo. Gere casos de uso reais dentro do seu time, dentro da sua empresa. Tente gerar um resultado final que a IA foi um meio importante para atingir aquilo e que gerou mais produtividade, mais eficiência e desenvolveu mais as pessoas. Então, se você como líder trabalha a IA de uma forma prática, né, que busca um resultado final, você é um líder que vai se destacar em relação aos outros. E talvez uma segunda dica é trazer muito a questão da resiliência. A gente precisa hoje trabalhar com muita resiliência. Então, a gente realmente continuar testando, continuar insistindo no dia a dia com as coisas e fazer acontecer. Porque as coisas não necessariamente são fáceis, mas quando a gente consegue fazer acontecer uma coisa com muito suor, a recompensa vem e dá um sentimento muito positivo, né, Cláudia? Poxa, com certeza, Fernando. Poxa, e essa questão de realmente se tornar relevante nesse cenário é importante, né, Fernando? Poxa, o líder tem que sair, de repente, daquela zona de conforto, né? Poxa, e saber que a tecnologia está aí, a IA está aí, eu tenho que usar ela a meu favor. Porque a gente está falando aqui de líder, de pessoas, mas tem até líderes resistentes também. Tem, né, Fernando? Tem muitos, tem muitos. E o que você poderia falar para essas pessoas que têm resistência? Abrir a mente. Tá. Eu acho que tem que baixar a guarda e realmente testar o novo. Se você é resistente a esse novo, em algum momento tem a tendência de você ser expelido desse ambiente. Ou você vai se sentir muito desconfortável com o que está acontecendo, ou você não vai fazer mais parte daquilo em algum momento. Então, é abrir a mente, ser leve, testar coisas novas e ouvir mais as pessoas. Geralmente, quem tem mais resistência é quem escuta pouco. Então, é praticar uma escuta ativa Sim. e realmente dedicada a esse olhar diferente sobre as outras pessoas. Uau! Fernando, uma pena, mas o programa tem aqui os minutos finais. Eu quero agradecer demais aí a sua participação. E você se tornou um grande amigo, você possa voltar mais vezes aí para poder contribuir com a sua experiência, né, seus conhecimentos.
Mas deixa as suas considerações finais e reforce as redes sociais aí. Bom, muito obrigado de novo pelo convite. Acho que essa conversa, ela realmente é uma oportunidade para todo mundo abrir um pouco a mente em relação a esse tema. E eu estou super à disposição para continuar essa conversa, porque é algo que eu gosto muito de trabalhar no dia a dia. Então, vou deixar aqui o meu LinkedIn, que é Fernando Solar, que é só colocar lá o meu nome, que vai achar com facilidade, e poder conversar comigo aí sobre esse e outros temas de gestão de pessoas. Bacana, maravilha, Fernando. Quero também agradecer aqui a nossa audiência, nossos apoiadores, a BRH Brasil, a PG Portugal e os nossos patrocinadores, né? O Centro Universitário ENIAC, a ZUC Saúde Ocupacional, a RG Life Saúde Corporativa, a Remunera Consultoria e agora o nosso novo parceiro que é o RH Max, né? E aqui eu quero, pessoal, novamente deixar aqui o meu agradecimento para Com Brasil TV, né, no seu presidente aí, o Fernando Mauro, que é uma pessoa incrível, a equipe dele aqui maravilhosa, Fernando, sabe, eu tô me sentindo muito em casa, apesar de ser o primeiro dia aqui na Com Brasil, né, Fernando? Poxa, mas eu tô me sentindo muito bem mesmo, sabe, cara? Poxa, é o primeiro dia, apesar que o programa já tem 3 anos, mas é uma casa nova, é uma emissora nova, né? Então dá aquele friozinho na barriga, né, Fernando? E eles aqui me acolheram, me tranquilizaram, né? Tudo que eu pedi aqui, a Maria está aqui junto com a gente aqui na parte técnica, né, sabe? Super atenciosa, o Neto, né, o Evandro, pessoas incríveis. Então, quero deixar aqui meus agradecimentos e que essa parceria fique por muitos anos aí, tá certo? E, aliás, eu sou xará, o Fernando Mauro, que é o presidente, eu sou xará. Gente boa. Gente boa, né, Fernando? Pessoal, me acompanhe nas redes sociais, no LinkedIn, Cláudio Luve, e nos Instagrams, Cláudio Luve Oficial e Gestão em Pauta Oficial. Eu aguardo vocês na próxima semana, pessoal. Tchau, tchau!